Será que esses 5 candidatos às eleições de 2022, que são membros do Movimento Brasil Livre, desviaram dinheiro de campanha eleitoral? Essa vai ser a pergunta do vídeo de hoje, e já para adiantar a resposta, eu acredito que sim, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, eu não tenho provas, apenas indícios. E são esses os indícios que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, minha esperança é que você saia desse vídeo aqui com pelo menos uma pulga atrás da orelha, porque o que tem ocorrido tanto no Movimento Brasil Livre quanto no Partido Missão tem sido extremamente suspeito. E essa história ela começa basicamente quando eu vi esse vídeo aqui do Nando Moura, que eu aconselho que vocês vejam, onde ele questiona alguns repasses bem estranhos vindos desses 5 membros do MBL para candidatos muito suspeitos do União Brasil. Um total de 539.999,99 centavos, mais de meio milhão de reais, para um cara que ninguém conhece, que não tem ligação nenhuma com o MBL e que fez 1.619 votos. Por exemplo, esse Alex Macedo, que recebeu quase R$ 1 milhão para administrar a própria campanha e teve a proeza aí de conseguir menos de 2.000 votos. Então, pode assumir que ou ele é extremamente incompetente na manutenção desse dinheiro, inclusive do seu dinheiro, porque ele pegou 200 mil em fundo eleitoral, ou que ele é desonesto e ele está pegando essa quantia para poder desviar. Além desse candidato, Nando também questionou outro repasse na mesma eleição, vindo dos mesmos membros, para outro candidato que supostamente passou esse dinheiro que ele recebeu para a mãe dele, tá bom? Então, até aí, eu não me apressei muito aí atrás desses dados, até porque se o Nando tivesse mentindo, algum processo ia cair no colo dele, mas o que se seguiu, na verdade, foi muito estranho. O Nando ele posta esse outro vídeo aqui, onde ele afirma que o MBL realizou um pedido de censura de mais de 50 vídeos do canal dele. E por que isso me incomodou? Porque o Nando Moura é um cidadão brasileiro. Aquele vídeo do Kim Kataguiri estava dentre esses 50 vídeos, e nesse vídeo em específico do Kim Kataguiri, o Nando Moura não acusa ninguém, ele questiona. Além disso, no mesmo mês que ele realizou a postagem ali dos repasses financeiros, um membro do Partido Missão ficou de tocaia em um evento do próprio Nando Moura, esperou ele chegar com a família dele e o agrediu. É um aborteiro, filho da puta. É isso que é. Um aborteiro, filho da puta. É um filho da puta. É isso que é. Tanto que a gente defende o prendeu, matou. Porque a gente ainda não tem poder, né? Enquanto não tem poder, é tapa na cara. Depois é prendeu, matou, né? Esse membro é o engenheiro Léo, e depois dessa atitude, o engenheiro Léo não foi rechaçado pelos membros do partido, ele não foi expulso, e na verdade os membros e líderes ali do Partido Missão, do Movimento Brasil Livre, ridicularizaram o Nando Moura por ter sido agredido e por não reagir à agressão. Gente, se eu não fosse deputado, vocês iam conhecer o. Vocês iam conhecer o Kim da vida pessoal. Mas foda-se, vou falar. O Nando Moura tomou um tapinha de puta. Ele tomou um tapinha de puta. ele tomou, tipo, cala a boca, meu. Cara, eu ia chegar nele e ia falar: Olha isso. seu merda, deu azar hoje que você me encontrou. Então já se prepara pra apanhar. E aí, não ia bater nele de costas, Olha isso, né? cara. Não ia bater nele na covardia, ia falar: opa, tô aqui, tô na sua frente e agora você vai apanhar. Esses são os políticos. Esses são os políticos que querem assumir o Brasil. Você ficava falando tal coisa de mim, ele, aborteiro, filho da puta. Desculpa, eu acho que se um cara me chama de filho da puta, assim, começa a gritar, me chama de filho da puta no meio da rua, na frente de um monte de pessoas, eu não sei o que eu faria. Eu lembro que ali no final do ano passado, essas mesmas figuras vangloriaram o garoto ali que foi agredido pelo Glauber Braga por não reagir à agressão, do mesmo jeito que o Arthur Duval não reagia à agressão quando ele levava. Tapinha de puta. Vagabundo! Tá aqui! Estuprador! Vem, vagabundo! Discutiu com o ex-deputado federal Emerson Petri. Mas agora que a situação se inverteu e é um político daquele grupo que realizou a agressão, o grupo político, o partido, vai fazer o que partidos políticos fazem, que é defender os seus membros, não o cidadão brasileiro, né? Então, isso
que me fez buscar a fundo aí os repasses. E eu confesso que o que eu descobri foi bem pior do que o Nando Moura relatou, tá bom? Não foram apenas 2 candidatos do União Brasil que receberam repasses suspeitos, foram na verdade 9 candidatos. E todos eles são extremamente suspeitos. Apenas um teve a prestação de contas aprovadas pelo TSE e 4 deles não prestaram contas até hoje, né? E, assim, a gente vai olhar com mais detalhes todo esse caminho do dinheiro e eu vou questionar o próprio Kim Kataguiri, por exemplo, que justificou esses repasses com a seguinte afirmação. Acontece que o partido acabou mandando pra mim uma doação que não era pra mim, era pra esse candidato, né? E por isso, justamente, que eu repassei pra esse candidato, porque a doação não era pra mim, o partido errou na hora de fazer o repasse e eu repassei pra esse candidato. Bom, então eu vou questionar o próprio Kim Kataguiri aí com a área dele de estudo, que é o direito. Segundo a Lei 10.406 de 2002, que institui o Código Civil, artigo 876, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição, ou seja, da responsabilidade do Kim Kataguiri e de qualquer um que recebeu doação incorreta, que devolva essa doação para quem o repassou, ok? E como vocês podem notar, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que tanto Kim Kataguiri quanto os outros 5 membros registraram como receita e repassaram como doação, tá bom? E aí você vê o porquê que isso aconteceu. Artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que a aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Ou seja, como eu disse, os membros receberam essa doação, não falaram que foi entregue errado, aceitaram e repassaram. Por que eu acredito que não foi um erro contábil? Por causa, principalmente, do artigo anterior aí, 877, embaixo do 876, aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. É da responsabilidade do Partido União Brasil provar que aquilo foi um erro contábil. E se o Partido União Brasil não tem essa prova, já era. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nos repasses desses membros. Antes, rapidinho, só vou mostrar para vocês alguns casos controle em que pessoas foram pegas desviando dinheiro de campanha eleitoral. Por exemplo, em 2022, também outro caso onde o Mobiliza mandou algumas centenas de milhares de reais para esses 3 candidatos que têm o mesmo perfil, pegam um fundão eleitoral normalmente, têm altas quantias para administração de campanha e poucos votos. Esse é o maior sinal de que um candidato pode ser um laranja. Ele é uma ferramenta apenas para desviar esse dinheiro dos cofres públicos via gastos comuns, que são, na verdade, artificiais, né? Nesse caso, os candidatos tiveram os mandatos cassados e não houve prisão. É muito raro ter prisão para esse tipo de caso de desvio, o que se torna ainda mais um incentivo para o roubo. Outro caso aqui de 2022, onde o PTB mandou 95 mil reais de fundão eleitoral para Maria Dalzira, que teve apenas 800 votos. O TSE declarou como candidata fictícia e julgou aí abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Mesma coisa, foi cassada e só tem que devolver o dinheiro em 60 ou 120 meses. Outro caso que também foi a utilização de candidatas laranjas, mas não para desvio de dinheiro, e sim para viabilizar a eleição de candidatos homens ali em 2020 pelo PRTB. Para quem não sabe, há uma lei que declara que pelo menos 30% do sexo do seu partido tem que ser o sexo oposto. Então, se você tem a maioria homens, 30% tem que ser mulher e vice-versa. E como
ao que parece no Brasil. As mulheres não têm muito incentivo para ir voluntariamente para a política. Muitas mulheres acabam servindo aí de laranjas para completar esse buraco que falta, porque simplesmente se sua chapa não tiver esses 30%, você não pode eleger ninguém. Outro caso, em 2018, onde a direção estadual do MDB mandou 65 mil reais, inclusive 60 mil do nosso dinheiro, para essa Genir Neves Silva, cujo TSE desaprovou as contas porque ela mandou 30 mil reais para a namorada do filho dela. Mais um caso, e esse caso é interessante porque as 4 meninas prováveis de serem candidatas laranjas, né, têm a mesma característica aqui, estatística, elas tiveram as contas aprovadas pelo TSE. Isso quer dizer que elas não são laranjas, que elas não têm a intenção de roubar? Não, isso não quer dizer nada. Tanto que o Ministério Público abriu uma investigação contra as 4. O TSE ele é barrado até a nota fiscal da sua despesa. Depois disso, o TSE não consegue ver mais nada. Se houve atitude ilícita, só a Polícia Federal, o Ministério Público pode olhar para isso. Outro caso aqui de 2018, onde o PSL mandou 400 mil reais para essa moça, Maria de Lourdes Paixão, que não chegou nem a 300 votos e teve que devolver 380 mil reais, ou seja, lucrou 20, né? Enfim, futuramente eu vou fazer um vídeo explicando só o porquê que esse sistema atual de financiamento de campanha foi feito para roubar o seu dinheiro. Vamos começar então com o próprio Kim Kataguiri, mas antes eu quero que vocês notem que o MBL em 2022 cumpriu sua palavra de não pegar fundão eleitoral e fundo partidário, mas em 2024 o Renato Batista pegou cerca de 700 mil reais em fundão eleitoral e jogou fora, porque ele não foi eleito. Então esse senhor aqui jogou fora 700 mil reais do nosso dinheiro. Agora, Kim Kataguiri fez 4 repasses para alguns candidatos bem estranhos. Vamos começar aqui. O senhor Kim Kataguiri recebeu 1 milhão e um pouco aqui das doações privadas do Partido União e outras quantias vindo de pessoas físicas. E desses 1 milhão e 600 que ele acumulou, 150 mil, segundo ele que foi repassado errado, mas eu duvido, 150 mil foi para esse Ronaldo Formigão. Ronaldo Formigão adquiriu aí 261 mil reais para sua campanha eleitoral e teve a proeza de juntar 2.200 votos. Aqui está o histórico dele nas eleições passadas. E aqui foi como ele gastou o dinheiro dele. Segundo o TSE, há falhas na prestação de contas desse sujeito. Para quem quiser ver, o processo é esse aqui. Outro repasse feito aí pelo Kim Kataguiri foram 100 mil reais redondos para Augusto César Correia Neto, que juntou 200 mil reais e teve a proeza de não chegar nem a 1.000 votos. E ambos aqui todos esses 9 pegaram fundão eleitoral e fundo partidário, quantias consideráveis, tá bom, pessoal? O histórico do Augusto Neto tá aqui também, vocês podem ver da onde que ele recebeu, quanto ele recebeu, quantos votos ele teve. E o Augusto César Correia Neto teve a sua decisão no TSE como contas não prestadas. Esse candidato que pegou 85 mil do nosso dinheiro, mais 12 mil do nosso dinheiro, reverteu aí em coisas, em outros, em gráfica, em gente de rua e não prestou as contas ao TSE. Qual que é a punição dele? Ele se torna inelegível até ele prestar e ele tem, novamente, 60 a 120 meses para devolver o dinheiro, muito provavelmente. Mas enfim, o Kim Kataguiri enviou 100 mil reais para esse cara, que basicamente fez essa proeza e ainda não prestou o que ele fez com o seu dinheiro. Outro repasse, 24 mil, quase 25 mil reais para esse Luiz Antônio de Lima Clemente. Aqui o histórico dele.
juntou quase 200 mil reais também, não chegou a 2 mil votos, 150 mil do nosso dinheiro, e ele foi o único que teve a decisão do TSE aprovada. Se eu não me engano, não há investigação contra ele. O último repasse foi para o próprio Alex Macedo de Souza, que acumulou aí 785 mil reais e teve 1.600 votos, contas também prestadas com ressalvas, aprovadas com ressalvas. Então houve falhas nas contas do Alex Macedo de Souza. E eu fico me perguntando, na própria justificativa do Kim Kataguiri, por que o Partido União mandaria 500 mil reais de doação privada para um candidato que nunca havia se candidatado antes, né? E assim, como que os membros do MBL, se tivessem recebido doações equivocadamente, como eles não se questionariam sobre isso? Como que eles não se preocupariam que isso poderia cair no colo deles futuramente, né? Eu ainda acho que o Partido União não errou contabilmente, porque se ele tivesse errado, o ônus da prova seria do próprio Partido União. Vamos lá. Guto Zacarias, além de repassar 18 mil ali para o Kim Kataguiri, fez um repasse de 62 mil reais para esse Sérgio Paula Reis de Filho, que acumulou quase 500 mil reais e teve 1.500 votos. Mesma coisa, 200 mil de fundo partidário, 150 mil de fundão eleitoral, e ele já havia se candidatado em 2020, não ganhou a eleição de novo e tinha pego aí 130 mil para administrar a própria campanha, 1.300 votos. Contas não prestadas. Sérgio Paula Reis de Filho não justificou o que ele fez com mais de 200 mil do seu dinheiro, tá bom? O senhor Guto Zacarias também passou 32 mil reais para esse Juan Ramon Soto, que acumulou 360 mil reais e teve 1.000 votos. Outro histórico 100% suspeito, 2020, 22 e 24, acumulou todas as vezes mais de 100 mil reais para estar na casa dos 1.000 votos. E nas eleições de 2022, as decisões foram aprovadas com ressalvas e ele ainda pôde se candidatar em 2024, o que é um absurdo. Augusto Zacarias também mandou 30 mil reais para esse Walter Martins Jr., também contas aprovadas com ressalvas, juntou 260 mil e foi quem teve mais votos. Eis o histórico dele. Se eu não me engano, ele foi o único que foi eleito. Outro também que recebeu 25 mil do Guto Zacarias, César Rocha Andrade da Silva. Não, ele também já foi eleito. Aqui está o histórico dele. Os dois aí acumularam 200 mil. Pegaram fundão eleitoral, pegaram fundo partidário, ele ficou na casa dos 7 mil votos. E a decisão do TSE referente às contas deles, e a decisão do TSE referente à conta aí do César Rocha foi que ele não prestou, ele não justificou o que ele fez com o seu dinheiro. Como vocês podem ver, ele é obrigado a devolver ao Tesouro os recursos públicos recebidos em 60 ou até 120 meses. Alex Macedo a gente já viu, ele recebeu aí de todas essas pessoas. E, por fim, o Felipe Lourenço, que também foi retratado ali no vídeo do Nando Moura. Ele recebeu 248 mil reais para ter menos de 1.000 votos, sendo que ele pegou 80 mil do seu dinheiro. Esse é o histórico dele. E eu não achei o que o Nando falou do repasse para a mãe dele, tá? O Nando afirmou que ele repassou 112 mil para a própria mãe. Eu não consegui achar isso. Se alguém tiver a fonte do dado, passa para mim, por favor. E a decisão aqui com o Felipe Lourenço foi também contas não prestadas. Ou seja, recebeu o dinheiro aqui do Renato Batista, 100 mil reais. O Alex Macedo também recebeu 136 mil reais. E o que a gente está vendo aqui é isso, pessoal. Um bando de candidato extremamente suspeito, onde 4 deles não justificou o que ele fez com seu dinheiro. Uma desculpa esfarrapada vinda do Kim Kataguiri, que não corresponde com o próprio Código Civil. E nenhuma prova. Claro, nenhuma prova. Um grande detalhe desse sistema de financiamento de campanha eleitoral é que é muito raro uma investigação acontecer e quando ela acontece, é muito raro da pessoa ser pega. Se eu não me engano, nenhum candidato
que realizou desvio já foi preso na história. Todos eles têm a multa, punição, tem 8 anos aí até devolver o dinheiro, e se for muito sujo, o máximo que vai acontecer é que ele não pode se candidatar. Então eu fico me perguntando o porquê, novamente, que esses repasses ocorreram. A justificativa do Kim Kataguiri não precede legalmente. Se foi o que ele falou, eles erraram de acordo com a lei, tá bom? Eles quebraram a lei. Por isso que eu não acredito que foi o que ele falou. Eu acho muito mais provável, e eu também não posso provar, mas eu acho muito mais provável que o Partido União exija que novos candidatos participem desse esquema. Simplesmente. Enfim, como o Nando só tinha mostrado 2 candidatos, eu peguei esses repasses aqui e coloquei nesse fluxograma para vocês verem. Todos os números dos processos estão aí, os nomes estão aí, as quantias estão aí. Vocês podem entrar no TSE e verificar tanto no banco ali de candidatos, de votos, quanto no banco de prestação de contas. E é isso, pessoal. Eu acho importante que esse tipo de movimentação fique exposta, porque essas pessoas, esses 5, nunca falaram sobre isso, falaram muito raramente sobre isso, e bem quando o Nando Moura coloca isso à luz do público, atitudes muito estranhas começam a acontecer. Então eu sinto que não só esse vídeo é um apelo em ajuda e em justiça ao Nando Moura, como também é um apelo aos seguidores do MBL e do Partido Missão, para que vocês comecem a questionar os políticos que vocês estão apoiando, porque vocês estão pecando nisso. Vocês estão questionando pouco e estão deixando muita coisa passar. Então fica aí esses fatos que estão no banco de dados do próprio governo, isso são fatos, questionem os seus políticos em relação a isso, e se a desculpa que vier for aquela desculpa que é mentirosa, questionem-o sobre utilizando a lei como base, tá bom? Enfim, pessoal, se você assistiu até aqui, eu agradeço. E o próximo vídeo vai ser aí mais uma análise aprofundada do sistema de financiamento de campanha no Brasil. Então, para finalizar esse vídeo, uma mensagem muito importante. E o motivo dele defender um Estado gigante é simples, porque a única coisa que ele conseguiu ser na vida é político, mais nada. A pessoa, quando ela se torna política, é porque ela fracassou em todas as outras áreas. É extremamente humilhante a pessoa optar por ser político.